A paz do Senhor, meus irmãos, e aí, tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja bem, porque aqui nós vamos para mais uma EBD em Foco. Pois bem, meus queridos, lição de número 6. E hoje nós vamos falar de um tema que está para lá de especial e pode ser um tema também rico em debates. Então, se eu fosse você que fosse ministrar essa lição, eu ia me preparar bem e também ia preparar uma aula um pouco mais curta, porque possivelmente é uma aula bem sujeita a debates, né? Porque é um tema que vai falar sobre sujeição, sobre obediência, essas coisas todas. E assim a gente sabe que esse é um assunto que dá pano para manga, a gente tem muitos exemplos, né? Muitos irmãos gostam de participar quando é esse tipo de tema, quando é esse tipo de assunto. Então a gente tem que estar preparado. Então prepare uma aula um pouquinho menor, já sabendo que você vai ter aí intervenções na sua aula e até é bom que essas intervenções aconteçam, tá? Então vamos aqui para a lição de número 6, falar um pouquinho sobre o verdadeiro discípulo sujeita-se ao Supremo Mestre Jesus. Graças a Deus. E aí nós temos um texto que é bem conhecido, de 1 Samuel capítulo 16, que diz, a partir do verso 5, e disse ele, é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Verso 7, porém, todavia, contudo, entretanto, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Graças a Deus, né, irmãos? Aquilo que a gente não consegue enxergar humanamente, muitas das vezes nas nossas escolhas e preferências, por isso que o Senhor nos ordena a orar, a buscar a sua direção, né? Porque aquilo que nós não vemos, o Senhor tem diante dos seus olhos, né? Aberto e desnudado diante dos olhos do Senhor. Até mesmo as mais profundas intenções dos corações dos homens estão desnudadas diante do nosso Deus, né? E a gente vai ver através dessa lição a importância, né, da gente não se enganar pela aparência, não olhar para a estética, mas olhar aquilo que está no seu interior. E a introdução diz: engana-se quem pensa que os atributos de um verdadeiro discipulador estão reduzidos a. Aí eu destaco essas qualidades que para nós são as qualidades de primeira instância, né, de primeira qualidade. Capacidade aqui a gente pode levar para todas as áreas de capacidade. Habilidade, então uma pessoa capaz, uma pessoa habilidosa, uma pessoa inteligente ou uma pessoa que tem força. Imagina todos esses atributos em um homem só. Um homem com capacidade, com habilidades, com inteligência, com força física, com força mental. Imagine um homem como esse. Com certeza, se ele entrega um currículo na maioria das igrejas evangélicas de hoje, ele seria com certeza selecionado como pastor, né? Porque os perfis que a gente vê que as igrejas hoje estão selecionando são pessoas que estudam muito, que têm muitas habilidades, muitos conhecimentos, e a última coisa que a gente vai olhar, e quando vai olhar, são os atributos do coração, né? Aquilo que só o Senhor está vendo. É a última coisa que a gente olha e quando for olhar para isso. Mas a lição está dizendo que o Senhor não se deixa enganar por essas capacidades, por essas habilidades, por essas inteligências ou por essa força. Samuel se enganou, mas Deus ensinou que o discipulador tem a ver com ele e com a sua bênção sobre o escolhido. E aí a gente vai trabalhar aqui no tópico de número 1, a escolha de Deus. Diz assim, eu faço alguns destaques aqui. O primeiro deles é que Samuel foi chamado por Deus para uma importante missão: ungir o segundo rei de Israel.
aquele que seria o líder conforme a sua escolha. O povo já tinha feito a sua. Eles olharam para Saul, para a aparência, capacidade, força, inteligência e falaram: esse é o nosso rei. Os reis das nações têm reis assim, ó, fortes, habilidosos e inteligentes. Olha aí, nós achamos também o nosso rei. Só que o Senhor vai usar agora Samuel e vai atrás de um rei para si. Só que, humanamente falando, as qualidades de Davi, dentro daquelas que a gente viu, né? Capacidade, habilidade, inteligência e força, de primeira mão, numa ótica humana primeira, a gente não encontraria nenhuma delas em Davi. Depois, Davi vai se demonstrar muito habilidoso, muito sagaz, muito inteligente, muito forte em alguns aspectos até. Mas no primeiro momento, se a gente fosse olhar somente para as aparências humanas ou estéticas, a gente não colocaria Davi para ser o rei de Israel. Fato esse que, de fato, o próprio Samuel vai sim defrontar lá na casa do Jessé, quando todos os filhos de Jessé vão passando um após o outro, e a última pessoa que Jessé nem imaginava que seria qualificado para ser o novo rei, justamente era o Davi que estava fora da mesa. E aí Deus vai honrar esse garoto aqui. O primeiro rei, Saul, levantado a partir do clamor do povo por um rei, pois tinha as outras nações como referência, o que desagradou a Deus. Então, se as nações tinham reis, Israel queria o seu rei, as qualificações possivelmente de um rei que estava nas outras nações, Israel buscou para si. E aí esse casamento aí entre vontade humana e qualificações humanas desagradou a Deus, né? E eles rejeitaram, na verdade, foi o próprio Deus. Os povos vizinhos eram comandados por reis, o que fez com que os israelitas desejassem viver sob o reinado humano. Mas não era o plano de Deus para aquele momento. O sistema teocêntrico ou teocrático, onde Deus é quem governa, estava sendo rejeitado, né? Na verdade, é o que Deus disse a Samuel: Samuel, eles não estão rejeitando a você, e você é uma escolha minha para uma forma de governo. Se eles estão rejeitando você e a forma de governo atual que está implantado, eles não estão rejeitando a você, mas estão rejeitando a mim. Eles não querem que eu seja rei diretamente sobre eles. Tem uma figura de um homem, é verdade, que é Samuel, mas é através de Samuel que Deus iria fazer ali a regência do governo de Israel. E quando eles rejeitam Samuel e esse modelo, e eles adotam um rei com sabedoria, com força humana, sabedoria humana, inteligência humana, habilidades humanas, estão dizendo só isso é necessário para nós. Nós não precisamos das intervenções de Deus sobre nós. É justamente essa vai ser a grande pegada aqui dessa escolha do novo rei de Israel. 1.1 não é segundo a aparência. O primeiro rei de Israel, quanto à aparência física, sobressaía a todo o povo, que deve ter causado admiração ao povo quando apresentado, né? Eu imagino, irmãos, a gente é muito enganado pelos olhos. Imagina um homem forte, aparentemente com inteligência, com sabedoria, e se apresenta para ser o novo rei. Com certeza aquele povo ficou eufórico. Eita, agora a nossa nação vai crescer. Agora nós vamos conquistar. Agora nós vamos ampliar os territórios. Eles acabaram de conquistar terreno, território e derrubar inimigos muito mais poderosos que eles, irmão. Sem a presença de um rei sábio, sem a presença de um governante sobre eles. Apenas o próprio Deus fazendo a regência do povo, através de um escolhido para aquele momento. Eles haviam se esquecido que não foi pela força do braço, não foi por inteligência, não foi pela capacidade bélica que eles haviam conquistado o que conquistaram, mas foi através do próprio Deus dando direção aos seus líderes. Ah, meu Deus do céu, como que a gente deixa se enganar tão rápido, né, irmãos? Como que a gente se perde tão rápido, né? Isso pode ter se tornado uma referência para Samuel, ao acreditar que Eliabe seria o próximo rei. Então, quem sabe, né? Já que
esse rei aqui, ele era formoso, forte, tinha essas qualificações. Então, quando ele olhou para o mais próximo disso, com certeza os olhos dele se encheram, né? Brilhou os olhos de Samuel para escolher Eliabe. O nome Shaul no hebraico significa desejado ou pedido. Infelizmente, após ser ungido, as atitudes de Saul não foram condizentes com o que se espera de um governante do povo que tem aliança com Deus. O Senhor Deus já tinha falado a Abraão sobre reis que descenderiam dele. Assim, parece que o povo não foi paciente para esperar o momento de se estabelecer a monarquia em Israel. Com certeza, irmãos, isso já era um projeto no coração de Deus, né? Que ele colocasse um governante, porque através desse governante, da descendência dele, viria o Salvador, o Rei Jesus, o Senhor Jesus, e nessa cadeira desse rei, dessa descendência, viria o Rei Jesus, o Messias, o desejado. Mas eles aqui estão atropelando etapas, né? Estão passando por etapas. Por quê? Eles olhavam para as nações e viam que as nações eram dessa forma. E por que que nós não somos assim? Por que que nós somos diferentes? Por que que nós não temos um rei? Por que que nós não temos um sistema monárquico no nosso meio? E aí eles pediram um rei. Deus então vai permitir, é uma vontade permissiva de Deus, não é a diretiva ainda. Deus tinha uma direção para isso, mas não era naquele momento. Mas Deus vai permitir, até por causa que isso vai servir pedagogicamente para eles e para nós hoje. Também estamos aqui dando a lição justamente baseados nessa história, tá? Um comentário interessante que eu quero destacar da revista do professor está aí, diz John Nash, matemático norte-americano, diz: talvez seja bom ter uma mente bonita, mas um dom ainda maior é descobrir um coração bonito, né? Não somente uma mente, uma cabeça pensante, cheia de habilidades, mas um coração bonito, um coração formoso. E é mais difícil a gente detectar isso, né? Porque é somente na vivência, na convivência e nas atitudes que a gente vai ver esse coração. As habilidades a gente vê logo de imediato, né? Quando Deus mede um homem, ele passa a sua fita métrica em torno do seu coração e não da sua cabeça. Essas palavras vão ao encontro do pensamento de Edward McKendry Bowles, um ministro da Igreja Metodista. O evangelho flui pelo coração. O coração faz o céu, e o céu é o amor. O coração grande gera grandes pregadores, e o coração bondoso gera pregadores bondosos. O ministério profissional é um ministério sem coração. Quando jovem, eu admirava as pessoas inteligentes. Hoje eu admiro as que são bondosas. Um cérebro inteligente arranca aplausos na terra, mas um coração bondoso arranca aplausos no céu. E é sempre perigoso a gente volta e meia se enganar, porque aquilo que está diante dos nossos olhos vai nos levar a fazer um julgamento prévio. E o que ele está dizendo aqui, que essa bondade que vai arrancar aplausos do céu, ela não está assim, ó, de imediato. Ela vai demorar algum tempo para se manifestar, porque vai ser por meio de atitudes. Então a gente se engana porque a gente coloca o olho numa pessoa, de imediato vê as suas habilidades e a gente já diz que essa pessoa é a escolhida, né? Como fez o próprio Saul, o Samuel sendo enganado. Mas agora a gente vai ver que com o tempo as atitudes de Saul vão trazer quem de fato ele era, e o próprio Davi também da mesma forma, né? É um rei aparentemente, né, visivelmente, de imediato você não viu qualidades nenhuma nele, mas no decorrer do ministério do rei Davi, a gente vai perceber que ele tinha o coração segundo o coração de Deus. Glórias a Deus. 1.2. Está alinhada ao seu coração. A escolha de Deus para um líder se baseia em um coração que esteja alinhado com o seu. Esse não era o caso de Saul, pois um verdadeiro discípulo de Cristo deve estar alinhado com o coração de Deus. Saul não era segundo o coração de Deus. E posteriormente nem os filhos de Jessé que se apresentaram a Samuel.
Mas havia alguém que não fora lembrado por ninguém, mas que estava na mente e nos planos de Deus e que tinha a ver com ele. Davi não exibia uma aparência capaz de chamar a atenção nem de Samuel, mas tinha um coração segundo o coração de Deus. E eu quero abrir um parênteses aqui para dizer o seguinte. Na verdade, Davi, ele não tinha ainda capacidades que chamassem a atenção nem mesmo do seu pai. É tão triste porque o Jessé não colocou Davi na mesa. Jessé sabia que o Samuel estava indo ali para fazer uma escolha de um rei. E quando ele coloca os seus filhos habilidosos e aparentemente mais preparados na mesa, ele está dizendo: eu não vejo nenhuma qualidade em Davi. Mas Deus já via qualidades em Davi. Deus já tinha reparado o coração de Davi. E infelizmente, novamente eu digo, o pai de Davi, o Jessé, não reparou as qualidades do seu próprio filho. Ele não reparou as qualidades do coração de Davi. Porque, na verdade, isso não conta ponto para muita gente. Esse é o nosso problema, irmãos. Isso não conta ponto de imediato. Né? A gente vai olhar um currículo, se a gente fosse separar um pastor aí para pastorear a sua igreja, e você olhasse o currículo dessa pessoa, o que ia contar ponto? Qual é o curso de teologia que ele foi? Fala para mim se não é a verdade. Qual foi o mestrado que ele fez, o doutorado que ele participou, aonde é que foi que ele estagiou, qual foi o seminário que ele fez, as suas capacidades cognitivas, quais são as suas experiências, para onde ele passou, se ele é além de ser um bom pastor, ele é um bom orador, se ele sabe de música, se ele já fez curso, se ele sabe outras línguas. Que currículo seria esse? Com todas essas qualificações, né? E isso levaria mais uma vez a gente se enganar. Por isso que o Senhor não se engana, porque aquilo que vale para nós, o Senhor não olha em primeiro lugar, ele olha o coração. E no coração Davi estava nota 10, mas nas aparências humanas ele estava na última posição. Na verdade, nem era uma posição, porque ele nem na mesa estava. Davi, na verdade, não era uma opção. Para vocês terem uma ideia da discrepância que foi essa seleção humana em relação a Deus, que Davi nem na mesa estava sentado. Né? Se dependesse, irmão, das qualificações humanas para a gente estar onde está hoje, a gente nem na mesa estaria. A gente nem na lista de chamados estaria. Mas olha eu aqui, olha você aí, graças a Deus que olhou para o nosso coração e nos chamou para essa tão grande obra. E para o Senhor, é isso que importa, ser um discipulador segundo o coração de Deus, acima de qualquer outra coisa. Saul começou bem, vencendo as guerras de Deus, mas logo se perdeu em suas vontades, tornando-se desobediente. Porque aqui agora as habilidades dele não vão segurar a obediência dele. As habilidades dele vão fazer com que ele queira vencer com a força humana, com a inteligência humana, com os atributos humanos. Essa era a hora do coração dele agir. Na verdade, o coração dele não vai agir, porque o coração dele não é um coração bondoso e segundo o coração de Deus. Deus usou Samuel para dizer que em lugar de Saul, ele levantaria um homem segundo o seu coração. Nenhum outro critério foi exigido a não ser estar alinhado ao coração de Deus. Olha que critério maravilhoso, né? Eu vou separar um homem segundo o meu coração. Não vou separar um homem habilidoso na guerra, ou inteligente demais, ou que fale as línguas das nações, ou que entenda de exército, ou que entenda de monarquia, ou que seja habilidoso com qualquer outra área. O homem que eu vou escolher, ele é em primeiro lugar um homem segundo o meu coração, né? Que maravilha, que isso sirva de exemplo para nós, irmãos, que a gente está errando tanto, né? Nas nossas escolhas, a gente erra tanto, né? Nas nossas seleções, porque a gente infelizmente costuma e sempre vai ser assim, né? Olhar segundo a aparência, isso vai levar a gente a se enganar. 1.3, cabe apenas a Deus. Eleger alguém para servir na obra de Deus é uma escolha exclusiva do Senhor que pode, inclusive, acontecer na infância.
E é ele quem escolhe os que farão parte dos seus propósitos. O caminho de Samuel e Davi se cruza quando o profeta vai à casa de Jessé para ungir um novo rei. O chamado de ambos foi feito por Deus, por isso frutificou. Então é Deus que vai fazer as escolhas, ele no seu tempo e no seu modo. Às vezes aquela pessoa escolhida é apenas uma criancinha ainda, que Deus já escolheu. Deus já selecionou aquela pessoa. Para muitas, aquela pessoa vai ficar escondida e ali em último plano. Como eu disse, Davi nem na mesa estava, ou seja, nem dos planos do seu pai ele fazia parte. Mas para Deus ele foi escolhido desde o ventre da sua mãe. Tópico de número 2. Nós vamos trabalhar aqui o princípio do chamado. Não se pode servir a Deus de qualquer jeito. Jeremias disse que aquele que faz a obra relaxadamente é maldito. Um obreiro ou líder deve ser alguém abençoado por Deus. Para ser abençoado é preciso fazer o que ele manda integralmente, não parcialmente, como traz o contexto da passagem citada. Diótrefes mostrou-se negligente com o chamado, sendo por isso um mau discípulo. 2.1 Honrar a Deus. Eu faço esse destaque aí, né? O termo grego, o termo honra em grego é taimel, timei, e diz respeito a um preço pago, como em honorário, que vem dessa mesma raiz. Ou seja, quando a gente vai honrar alguém, é como essa mesma raiz vem da palavra um preço que foi pago, né? A gente está honrando alguém, a gente está pagando um preço por aquilo que a gente está comprando, selecionando, né? Pegando para nós. Há um preço, há um custo por aquilo. Então, honrar alguém é você botar um custo numa pessoa. Aquela pessoa tem valor, né? Quando você honra uma pessoa, você está colocando valor sobre aquela pessoa. Agora, imagina você honrar um menino que não tinha dignidade, humanamente falando, nem para sentar na mesa. Como é que eles iam fazer isso? Não tinham condições humanas, mas por isso que a gente precisa, em primeira mão, olhar para o coração. É ainda reverência a alguém pela posição. No caso de Deus, é glória a Ele. Um verdadeiro discípulo deve honrar ao Senhor pelo que Ele é e o faz. Em Romanos 13:7, Paulo ordena: honra a quem honra. Esse princípio vem de Deus. Se um discípulo quer ser honrado por Deus, ele deve honrá-lo, pois ele só tem essa credencial porque Deus o escolheu. E esse foi o grande problema de Saul, né? Saul, na verdade, estava cheio de si, vencendo batalhas, e ele então deixou de honrar a Deus, de consultar ao Senhor, né? Se precipitou em momentos em que deveria esperar, né? E assim vai ser o coração de alguém que em primeira mão não honra a Deus. Nós precisamos aprender a honrar ao Senhor em tudo aquilo que fizermos, irmãos. Deus deseja ser consultado. Eu sempre gosto de citar uma frase que eu li há muitos anos atrás no livro do Atmani, que é um livro Oremos, um livro que fala sobre oração. E ele diz que Deus, por causa dos seus atributos e por causa de sua vontade, escolheu, e a gente não sabe dizer por que Deus o faz assim, ele escolheu fazer algumas coisas, e somente um Deus todo-poderoso, um Deus que tem os atributos que tem, pode fazer isso, né? Fazer algumas coisas somente quando os homens orarem. Ou seja, toda vez que a gente buscar ao Senhor em oração e buscar a direção para alguma coisa, a gente está honrando a Ele. A gente está dizendo: Senhor, eu preciso fazer isso, eu acredito ser importante isso, mas o que o Senhor tem de direção para nós? Qual é a direção que o Senhor vai nos dar para esse momento aqui? E o Senhor vai lá e destrava e abre as portas e a gente faz aquilo que estávamos pretendendo falar. A gente está honrando a Deus quando consulta Ele em primeiro lugar. Vamos aqui ao comentário do pastor Marcos Santana da Silva, do livro Aperfeiçoamento Cristão. Diz assim, abre aspas para o pastor Marcos: como membros do corpo de Cristo, temos que estar comprometidos com a responsabilidade de cuidar uns dos outros. Não é tarefa apenas dos que lideram ou fazem parte do ministério da igreja local, mas de todos que têm o Espírito Santo. Assim a edificação, crescimento e o Senhor Deus é glorificado. Esse cuidado uns dos outros você vai encontrar
várias e várias expressões, principalmente nas cartas de Paulo, falando sempre uns aos outros, né? Orai uns pelos outros, né? Que a gente possa honrar uns aos outros, que a gente possa ajudar uns aos outros. Então você vai encontrar várias expressões do apóstolo Paulo em todo o Novo Testamento tem, mas especialmente nas epístolas de Paulo dizendo uns aos outros, uns aos outros. Então o cuidado também é uns para com os outros, né? Esse trabalho do pastor de cuidar das ovelhas, de estar acompanhando as ovelhas, ele é limitado pelas nossas capacidades. A gente não tem como estar em vários lugares ao mesmo tempo. Mas esse princípio do uns aos outros é como se você fosse o braço do seu pastor, o braço do seu líder, né? Seu líder não pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, mas ele tem pessoas que têm esse comprometimento de cuidar umas das outras. E assim Deus vai alcançando várias pessoas ao mesmo tempo. Se nós seguirmos esse princípio, com certeza a igreja será ricamente abençoada. 2.2. Honrar a igreja de Cristo. Ser um discípulo é estar exercendo a liderança, é ser escolhido para tal ministério. E isso não tem a ver com ser humanamente capaz ou hábil, mas receber o óleo da unção sobre a cabeça. Samuel achou que alguém aparentemente forte daria conta de ser o rei de Israel. Então, quando viu Eliabe, o irmão guerreiro de Davi, achou que ele era o escolhido de Deus. Mas o Senhor mostrou ao profeta o que de verdade importava, o coração. Honrar a igreja de Cristo é possuir um coração que sirva sem restrições, como faziam Gaio e Demétrio, que andavam na verdade e honravam a igreja. Quem não honra a igreja busca reconhecimento por domínio e autoritarismo, como Diótrefes. E aí tem um comentário aqui que eu achei interessante acrescentar nessa lição também, comentário da lição do professor, que diz: honrar a igreja é cuidar dela, tendo Jesus como exemplo de amor e de entrega. A igreja é a noiva de Cristo e toda noiva deve ser honrada, pois um dia se tornará esposa. Paulo disse: porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Antes, ele era perseguidor da igreja. Após a escolha de Jesus, passou a honrar a igreja que ele perseguia, né? Hoje a gente tem visto tanta gente, né, irmãos, falando mal da igreja, apedrejando a igreja, pessoas que saíram, né, das fileiras de uma igreja normativa, de uma igreja institucional, foram para o lado de fora da cerca e estão jogando pedra para dentro. Uma coisa que eles viveram muito tempo, aí eles saem, vão para fora e ficam pegando os defeitos que eles viram aqui dentro, como se nós fôssemos perfeitos, né? Pega todos os defeitos, leva para fora e fica jogando na mídia agora, no ventilador, né, como diz por aí. E fica manchando a imagem da igreja. Eles não estão mais no nosso meio, mas não deixam a igreja em paz, né? E aí tem aqueles que saíram das fileiras da igreja, eles até dizem ser igrejas, mas agora já não querem mais estar no nosso meio. Eles são igrejas de maneira individual. Eles não querem mais conviver com as pessoas erradas. Eles não querem conviver mais com nós, os pecadores, né? São pessoas tão puras e tão santas que vão congregar sozinhas dentro da sua casa. Isso não deve ser assim. Nós devemos honrar a igreja de Deus. Uma igreja que já sofreu perseguições, sofreu muitas atrocidades, barbaridades, mas é uma igreja de Cristo. Ela está de pé ainda. Tem as suas deficiências, tem os seus problemas, porque ela é uma igreja que contém homens, seres humanos, e ela tem os seus problemas. Mas é a igreja de Cristo, ela é triunfante. Quando Jesus manda a carta às 7 igrejas da Ásia Menor, ele não destaca só qualidades nelas. Pelo contrário, ele destaca mais deficiências naquelas igrejas do que qualidades. Mas nem por isso ele deixou de considerar igreja dele. É dele e ponto final. Por mais que nós tenhamos defeitos, irmãos, nós somos a igreja de Deus e ponto final. Aqueles que decidirem sair das fileiras da igreja porque veem falhas em nós, então, o que a gente pode fazer, né? Devemos apenas orar
por essas pessoas para que Deus tenha misericórdia delas. 2.3, honrar ao próximo, né? A gente honra a Deus, honra a igreja e agora a gente honra o nosso próximo. Um discípulo deve honrar as pessoas da igreja e de fora dela. Ele precisa ter o coração disposto a ajudar quem precisa, a exemplo de Jesus. Diótrefes era orgulhoso, egocêntrico e controlador, com comportamentos totalmente opostos ao de Cristo. Jesus repreendeu os que não amavam o seu próximo e só buscavam a honra dos homens para alimentar o seu ego. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? Honrar o próximo é a ordenança devida a todas. Pedro ensina: honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai a Deus. Esse tópico, ele é bem simples, mas ele é complicado da gente praticar, né? A gente geralmente diz que honra a Deus, mas tem dificuldade de honrar o nosso próximo. É a mesma coisa, a gente diz que ama a Deus, mas tem dificuldade de amar o nosso próximo. Então essa é a grande pegada, né? Honrar a Deus é honrar também o nosso próximo, né? As pessoas que nos rodeiam, as pessoas que nos cercam, precisam ser cuidadas, zeladas e honradas por nós. Vamos aqui ao tópico de número 3, conduta do escolhido. O verdadeiro discípulo é aquele que cumprirá o seu propósito, ainda que se ache incapaz de fazê-lo. Ele será idôneo e responsável por tudo o que está sob seus cuidados, e não medirá esforço para fazer a obra de Deus avançar. 3.1. Adorar a Deus. Antes de aparecer para o público, Davi já era conhecido por Deus no campo escondido, atrás das malhadas, enquanto cuidava das ovelhas do seu pai. Tinha profunda comunhão com Deus, o que pode ser visto nos salmos compostos por ele, como o Salmo 63, onde diz que sua alma tem sede de Deus. Mesmo antes de Jesus definir o que era ser adorador, os salmos de Davi mostram que ele já fazia isso. No Novo Testamento, o ato de adorar era expresso por ajoelhar-se ou prostrar-se em reverência e reconhecimento de que o adorado, ou seja, Deus, é superior. Assim, Diótrefes não poderia ser considerado um adorador, pois faltava-lhe humildade para isso. Suas atitudes eram egocêntricas, né? Na verdade, a gente vai manifestar aquilo que está no coração na hora que a gente estiver com o poder nas mãos. Como diz uma frase bem conhecida, né? Conhecer um homem, dê poder a ele. Enquanto as pessoas estão sem poder, sem posições, todas nós somos humildes e simples, digamos assim. Mas dê poder ao homem. Coloque ele numa posição de destaque. Aí o coração dele vai se revelar, né? E a gente vai ver que Davi foi colocado em posição de rei, mas mesmo assim continuou e permaneceu sendo aquele Davi que tinha o coração segundo o coração de Deus. 3.2. Lutar as guerras de Deus. Os irmãos mais velhos de Davi, Eliabe, Abinadab, Samar, lutavam as guerras de Saul, mas Deus queria um rei que lutasse as suas guerras. E era isso que Davi fazia, tanto que em cada batalha ele consultava a Deus para obter sua autorização e estratégias. Um discípulo de Cristo não faz as coisas segundo a sua vontade, como fez Saul em diversos momentos. Diótrefes também errou nisso, agindo em causas próprias e não nas de Deus. Assim foi repreendido por João. Sempre é bom lembrar, irmãos, que nós estamos numa batalha espiritual e isso não diz respeito somente a nós, isso diz respeito ao nome de Deus. O nome de Deus é blasfemado quando nós erramos, mas é também glorificado quando nós acertamos. É tão bom, irmãos, quando pessoas dizem assim, eu não sou crente. Hoje eu não sou evangélico, não sou crente. Não sei se alguém já falou isso para você em alguma fase da sua vida. Eu não sou crente, mas no dia que eu for, se um dia eu for crente, eu quero ser que nem aquele irmão. Se um dia eu for crente, eu quero ser daquela igreja. Vocês já viram isso? Agora vocês já viram frase também dizendo, Deus me livre, para ser crente que nem esse aí? Se for para mim ser crente que nem esse camarada aí, eu não quero nem ser. Se for para mim ser crente dessa igreja aí, Deus me livre, não quero fazer parte desse negócio não. Então a gente tem que entender, irmãos, que quando nós estamos fazendo uma apresentação de um trabalho, nós não estamos representando o nosso trabalho, o nosso nome. É o nome de Deus, é a honra para Deus, é a glória para Deus.
que está sendo colocada em xeque. Por isso nós devemos tomar muito cuidado, porque nós representamos um reino, nós não representamos a nós mesmos. Amém? Se nós fizermos uma coisa que glorifica a Deus, o nome dele vai ser glorificado. Agora, se nós fazemos uma coisa que desagrada a Deus, o nome dele também vai ser blasfemado pelos homens. E o 3.3, vamos falar um pouco sobre obedecer a Deus. Samuel obedeceu a Deus quando foi chamado para ir à casa de Jessé, ungir o futuro rei de Israel. Ele teve medo, mas confiou em Deus. Saul deixou de confiar no Senhor e o desobedeceu. Por isso foi rejeitado por Deus e seu reino foi rasgado. A obediência é a qualidade indispensável ao discípulo. Quando Davi desobedeceu a Deus, mesmo sendo o rei escolhido, colheu o fruto desse pecado. Davi teve sua falha, teve seus pecados, teve seus erros, mas uma das qualidades de Davi era de imediato, se arrepender aos pés do Senhor, coisa que Saul, infelizmente, não o fez. Na verdade, ele se justifica quando ele é repreendido por Samuel. Ele vai tentar justificar o seu pecado, ele não se arrependeu. Obedecer, em um próximo comentário aqui, diz assim, obedecer do hebraico chamar, é ouvir, escutar, concordar e ter grande relevância para Deus. Tanto assim que os judeus recitam até hoje o Shema Israel, profissão de fé central do monoteísmo judaico. Obedecer a Deus significa tê-lo como único digno de ser adorado. Jesus disse, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Quem obedece cumpre a missão, como fez Jesus, mesmo diante do sofrimento e morte de cruz. Graças à sua obediência a Deus, fomos salvos. Então, obedecer a Deus é concordar com Ele, é cumprir a sua vontade, é cumprir a sua palavra. Isso é honra, isso é obediência, se confundem, né? Honrar a Deus, obedecer a Deus, cumprir o seu propósito, cumprir as suas leis, está ligado aí à palavra honra a Deus, obediência ao Senhor. E aí a gente parte aqui já para a conclusão dessa palavra, que diz Deus escolheu as coisas loucas e as que não são. Pela ótica humana, Saul seria um rei melhor do que Davi. Samuel achou que até os irmãos de Davi eram aparentemente melhores, mas Deus escolheu alguém que ele abençoou para ser o rei ungido como um santo óleo para o lugar, para liderar o seu povo. E essa lição, ela é boa, irmãos. A gente aqui conseguiu fazer o resumo dela bem rápido, em 40 minutos. Então, provavelmente, você também pode fazer aí um resumo, uma lição mais dinâmica, mais rápida de conteúdo. É uma lição que permite muitas interferências, muitos exemplos, né, de pessoas. Você conhece, possivelmente, irmãos, que vão querer aí opinar sobre escolhas que os homens fizeram. E os homens erraram nas suas escolhas. Pessoas que foram colocadas em posições onde não deveriam estar apenas por causa do seu sobrenome. Será que você conhece alguém assim? Um pastor que tinha um filho que virou pastor também, só porque era filho do pastor, que depois colocou o seu outro filho, e ali virou quase que uma geração de pastores, e você vai ver que alguns deles tinham chamada pastoral, tem chamada pastoral, mas você vai perceber também que muitos deles não têm, estão ali por causa de nome e sobrenome. Então isso vai gerar um pouco aí no meio da turma, eu tenho certeza, de pessoas querendo dar um exemplo, querendo que você dê um exemplo, que explique melhor. Então é um assunto que a gente pode usar também para trazer também os irmãos para dentro da lição. Tá? Que Deus te abençoe. Deixo aqui o convite para você que ainda não é participante do nosso grupo do Telegram. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, aqui o link da descrição. Você clica no link, entra no nosso grupo e lá você vai encontrar lá muitas ferramentas que nós postamos e que alguns alunos também postam lá. Inclusive, esse domingo agora postaram uma chamada muito bonita para a revista ali dos adultos, para a lição dos adultos. Uma aluna postou lá uma chamada para a lição muito interessante para você publicar aí nos grupos do WhatsApp da sua igreja. Então corre para cá, nosso grupo está top internacional, muitas pessoas lá chegando, e lá você vai encontrar todos esses materiais disponíveis. Então esses slides, a lição em formato Word, dessa lição de número 6 para você imprimir e levar para os seus alunos, a lição em PDF
e vários outros recursos que também a gente disponibiliza ali para você, e também os alunos estão com liberdade de disponibilizar ajuda também. Deus abençoe e até a próxima EBD em Foco, se Deus assim nos permitir. Amém.